Hello, everybody. Frank here, coming to you live. I'm traveling. I'm on the road this week, coming to you from Washington. I'm joined today by none other than Fedi's Community Brazil Community Night, Viv, as well as Vintum co-founder Lucas. Lucas F. I'm gonna not pronounce his last name correctly in Portuguese, so I'm not going to do that to you. We're going to do this today in English and in Portuguese. And on that note, let me hand the mic to Viv to translate. Yeah, so hey guys, welcome. Sorry. Oi, gente. Bem-vindos. O Frank aqui, toda semana a gente tem um chat e hoje ele tá viajando, então tá num local diferente, mas a gente tá aqui com o Lucas da 21 e muito prazer, muito bom ter você aqui, Lucas, e you can go forward. Valeu. Yeah, we'll start with also, we'll go back over to Lucas, maybe just a quick introduction, Lucas, and then Viv, an introduction of yourself. And I know it can be challenging to translate yourself. So let's start with Lucas' introduction, and then we'll translate that, then go over to you. Ok, então a gente vai fazer uma breve introdução aqui, Lucas. Sem problemas. You can translate that, Viv, and then we'll go over to Lucas, yeah. Certo. Bom, a gente vai fazer uma breve introdução aqui do Lucas, e aí eu vou traduzir para inglês e depois a gente faz a minha aqui em inglês. Boa. Eu sou o Lucas, sou fundador da 21, uma organização sem fins lucrativos voltada ao financiamento de desenvolvedores de Bitcoin e à educação e formação de desenvolvedores para Bitcoin. E também sou organizador de uma conferência aqui no Brasil chamada SatsConf, a maior conferência de Bitcoin aqui do Brasil. Yeah, so Lucas is the founder of 21, is a non-profit Bitcoin organization, and he's also the founder, the organizer of a conference called SatsConf here in Brazil. Amazing. Appreciate that. Viv, over to you if you want to tell us a little about yourself. Yeah, sure. So I'll start in English, then I'll go to Portuguese. So I'm Viv, leading Fedi's growth in Brazil, and I'm really excited to talk about my country today. I've been in the Bitcoin space for 7 years, and I'm here to expand that by bringing freedom technologies to people who need it the most, basically. Bom, meu nome é Viv, eu estou liderando o crescimento da Fed no Brasil e eu falei que eu estou muito animada para falar sobre o nosso país aqui hoje. Eu já estou no espaço de Bitcoin há 7 anos e eu estou animada para expandir isso para a Fed, trazendo tecnologias de liberdade para as pessoas que mais precisam. Amazing. I'm excited. This is more challenging for me today, everyone, too, because we've done this in Spanish. I speak some Spanish. I don't speak Portuguese. So this is fun. I'm trying to learn some Portuguese as I'm listening. Very exciting. So let me go to the first question. Lucas, we spoke a few weeks ago. I learned about your background, which was studying social sciences. You were thinking about doing a higher level degree, like a PhD, to become a professor. You decided not to, and then you came over to the Bitcoin world instead. If you could maybe just give us a quick recap of this. It's a really interesting story, and I just want the audience to get brought up to speed. Over to you, Viv. Yeah. Então, o Frank falou com o Lucas recentemente para fazer um artigo aqui para a Fed, e a gente aprendeu que ele tem um background em ciências sociais e estava pensando ali fazer um PhD também, mas a gente queria saber como foi essa introdução aí para Bitcoin. Boa. Quando eu estava fazendo ciências sociais, meu plano era fazer um doutorado e assim, o que eu estava buscando era uma carreira em que meu trabalho fosse estudar. Mas, e ao longo desse processo, estudei coisas mais próximas, antropologia econômica, então estava estudando coisas como mercado financeiro, em algum outro momento da graduação, economia solidária. Acabei percebendo em algum momento que tinha muito pouca vaga de professor e muito doutorando, muito mestrando, muito graduando. Então, eu gosto de brincar que as humanas, as ciências sociais, acho que vários cursos das humanas são uma pirâmide, né? Porque entra uma quantidade absurda de alunos, saem, e a única coisa que você pode fazer ao sair é ser professor. Então, só que não são muitos professores.
Então acaba sendo. Aí eu brinquei com isso com o Frank, ele gostou. Viv, let's go to you. I understood some of that. I'm excited. This is exciting. Viv, please, if you could translate for us. Yeah. You're training your Portuñol. So yeah, while studying social sciences, the plan was to get a PhD, but the goal was to find like a career where Lucas could study. And he went through economic anthropology and other fields, but he realized that there was little openings for being a teacher, but too many to be a PhD, which felt kind of like a pyramid. More students in the PhD program than the amount of people that could become teachers afterwards. Is that what he was saying? Yeah. Yeah, exactly. So it's kind of like a pyramid scheme. Like that's what he would describe it. So, yeah. And we joke because sometimes people call Bitcoin its own like a Ponzi scheme. So I joke, I say Lucas left a pyramid scheme to join Bitcoin. I don't know whether people get my terrible jokes or not. Viv, if you wouldn't mind translating, and then we'll move on. Yeah, então, o Frank tá falando aqui que às vezes ele brinca porque o pessoal fala que o Bitcoin é uma pirâmide, então o Lucas saiu de uma para ir para outra. Super fun então, stuff. assim, só para terminar, durante a graduação, então, me envolvi com áreas da antropologia econômica, então já tinha alguma proximidade com o mercado financeiro. Depois que eu saí da graduação, fui explorar esse mundo, acabei conhecendo o Bitcoin, me encantando, e encontrei no Bitcoin aquilo que eu estava buscando, uma carreira em que muito do meu trabalho era estudar, já que é um rabbit hole, né, um buraco do coelho sem fim. E então, basicamente, uma boa parte do meu tempo eu estou estudando. Então, acho que eu consegui encontrar essa carreira que eu estava buscando. Yeah, so during his graduation, he went through economic anthropology, and after graduation, he learned about Bitcoin, and he kind of found what he was looking for because most of his career is studying. Like a lot of the time, he's doing it. Understood. So studying, well, he found a way where he could make a social impact, maybe not exactly how he thought he might, but he kind of saw an opportunity in it. Is that correct, Viv? Yes. Basicamente, o Frank está dizendo que ele encontrou uma forma de fazer o impacto que ele queria de uma outra maneira. Amazing. Viv, you're crushing it. This is great. You were born to do this translating stuff. Excellent work. I appreciate it. So Lucas, you are the co-founder of Vintium. For those who don't know, also Vintium means 21 in Portuguese. Yeah, I'm really sad to say this, but that only hit me as I was writing the piece a few weeks ago. So I should have been better, but yeah, we all learn at our own pace. Anyway, you support open source builders through Bitcoin, in open source builders in Brazil. You said something in the conversation that was really profound, and I think it's important. You said, I'm not saying Brazilian developers have a special view of what Bitcoin needs, but I think they have a specific view of what it needs. So what I was curious to learn more about is what do Bitcoin developers, what have they seen Bitcoin needs, either in general or just for the Brazilian context? Então, o Frank está dizendo aqui que, primeiramente, ele descobriu recentemente que a Casa 21 significa 21 em inglês. Recentemente eles conversaram e o Lucas falou que os desenvolvedores no Brasil, não que eles tenham a resposta de tudo, mas a gente tem uma visão muito específica do que o protocolo precisa, das necessidades que a gente tem. Então, ele queria saber qual são essas necessidades na visão do Lucas. Obviamente, quando eu falei isso, eu não estou dizendo nada, justamente, acho que a própria frase já diz, né? Não há nada de especial em relação aos brasileiros. Poderia estar falando a mesma frase sobre indianos, sobre nigerianos, sobre franceses. Acho que cada população, cada cultura vai ter uma visão com algum viés, vai conseguir ver alguma coisa que as outras não estão vendo, né? Então, acho que exemplos pequenos, exemplos, na verdade, claros disso são, por exemplo, hoje a gente financia o Floresta, que é uma implementação de um client de Bitcoin muito mais leve, que roda em hardware muito mais barato. Acho que eu posso parar para vir traduzir, senão depois ela não vai saber traduzir tudo que eu falei, né? Posso ir falando em chunks, né? Principalmente falando coisas mais técnicas aí. But yeah, so what he's saying is that the view is not specifically to Brazilians. It could be applied to other countries as well.
But the idea is that each population have a unique view of needs and things that can be applied. So now he will start to talk about Floresta, which is a protocol. And please go ahead, Lucas. Is this a Yeah, this is a client. protocol? Yeah, it's a client implementation of Bitcoin, which is made to be run in like very like cheap and like not very powerful hardware. So the reason we do that is we fund that because Brazil. I would say, Lucas, if you want to do it in Portuguese, we'll have Viv translate it. Yeah. I know it's easier, Yeah, but sorry. yeah, that's okay. No, So sorry. Viv, yeah, No, Viv it just was share- like I didn't even realize. I know. Nem Yeah. percebi. It happens every time. So Viv, if you just can translate a little bit of what Lucas said, just gets us back in the flow of you doing that and Lucas staying in Portuguese. Yeah. Sim. Yeah, okay. Então tava querendo dizer que. Perdão. Não, pode ir do começo. Yeah. Acho que só para explicar aqui, no Brasil a gente não tem acesso a hardware muito poderoso, de forma barata, são impostos altos, etc. Então, e aí isso é a nossa visão aqui do Brasil, mas vale para vários outros países também. Então a gente construiu uma implementação do Bitcoin que permite que pessoas com acesso a hardware mais barato e menos potente possam rodar o Bitcoin também. Awesome. So in Brazil, we don't have access to cheap and powerful hardware. So we build an implementation on Bitcoin that allows people to have access to this in an easier way. By implementation, if you don't mind just asking a follow-up question, Viv, by implementation, you mean essentially a client, like a Bitcoin client, like a version of Core, not a version of Core, but like, but a Bitcoin client that people can run. Yes. If you yeah. O Frank tá perguntando. Yeah, so Frank tá perguntando se a gente está dizendo, quando a gente fala implementação, é um cliente Bitcoin que as pessoas podem rodar ali. Sim, como um Bitcoin Core, como outros. Um outro exemplo divertido é um desenvolvedor nosso estava implementando fan control, né, controle de ventoinha e de temperatura numa Bitaxi e a resposta quando ele enviou por request, a resposta do maintainer foi tipo, caramba, você otimizou muito mais do que eu teria otimizado. Imagino que é porque a sua Bitaxi está rodando muito mais quente do que a minha estaria rodando, porque você está num país mais quente. Então, acho que é um exemplo bem interessante também de como a diversidade de desenvolvedores ao redor do mundo pode ser importante. Yeah, so, desculpa, Lucas, o fan control, você falou? Fan control. Yeah. Temperature so, control. A developer was implementing a fan control. So when he sent a pull request, the response was that it was much faster than it would be otherwise because of the way he was running it. So, okay. So basically, to clarify, this is fascinating. So I think it was, I think Lucas told me about this in English. So it's fan control. I think it was on a Bitax, like a small Bitcoin miner. So basically the client was taking into, and this is a question, the client was considering maybe the power source or the amount of power that could be supplied to the hardware and altering that a little bit so that it more appropriately controlled the fan for the device. Is that what he's saying? Yes, so Viv, yes, exactly. Through you, if you could pass the question back along to yeah. Yes. Então, basicamente, o cliente estava configurando ali para controlar melhor o fan e aí ser mais otimizado. Basicamente isso. Isso, temperatura. A temperatura da Bitaxi tem o firmware tem algumas formas de controlar a temperatura, como a ventoinha, né, o fan, e também outras coisas ali que o desenvolvedor estava otimizando também. Yeah, so the Bitax has a way to control the temperature and the fan. So these are some of the things that the developer was optimizing. Amazing. Super cool. When Lucas first told me that story when we spoke too, I didn't know that it had to do with the client as well. That's like so fascinating and awesome to me. Really, really cool. Viv, I'm going to go to you for this question. So to maybe give us a little bit of a broader view
on what's happening with Bitcoin adoption in Brazil. So I'm curious, do like most Brazilians look at Bitcoin more as a store of value, more as a medium of exchange? Do they look at it as just another crypto asset or, broader asset within the crypto system? What is your perspective on it from a high level view? If you could translate the question first and then answer, that would be fantastic. Yeah, sure. Bom, o Frank está perguntando como que é a visão dos brasileiros aqui, a adoção, se a gente vê mais como um modo de guardar hedge de valor, né? Ou se é uma moeda mesmo, se é especulativo, qual a nossa visão. So basically, one thing that's very interesting is that Brazil leads Latin America in crypto adoption, and it's first in institutional Bitcoin adoption specifically. And basically, we have a complicated relationship with governments and bank institutions because we don't trust them. But at the same time, we are all Brazilians. All Brazilians, yeah. You could speak confidently for that. Okay. Yeah, because like it was not long ago. It was like 1990. There was a freeze over Brazilian accounts, and they took people's money. So it's very fresh in our minds. So there's that, and there's also the idea that we are mobile first, and we have Pix, which is our instant payment method. So there's a good space for Bitcoin here, but most people are not educated on Bitcoin yet. So we have a really strong developer and user community in Brazil, but it's not as broad as countries like El Salvador, who's pushing it from the political side, or Argentina, who's pushing it from like the economical inflation side. So we're growing a lot, and the community is strong and united, but that's why we're not first in Latin America in Bitcoin adoption as well, because we're kind of building it organically, like dev by dev, community by community. Super cool. Yeah. Run it back. Let's go. Yeah. Yeah. Bom, para explicar um pouco, eu tô falando que a gente tem um relacionamento complicado com bancos e governos aqui no Brasil. A gente é primeiro aqui no Brasil em adoção cripto e em primeiro lugar em adoção institucional de Bitcoin, mas o motivo da gente não ser primeiro em adoção populacional de Bitcoin, ao meu ver, é justamente essa questão da gente não ter tanta educação sobre cripto facilitada, porque às vezes as pessoas veem Bitcoin como algo que parece muito difícil, mas não é. Mas a gente tem uma comunidade muito forte de devs, a gente tem uma comunidade muito forte de usuários, só que ela está crescendo organicamente e não vindo de cima como um partido político como é El Salvador ou da inflação como na Argentina. Amazing. Thank you, Viv. Another question. So over to Lucas. I want to talk a little bit about Casa Vintum. So a physical location where a lot of things happen. You have everything from places where meetups happen. So I think BitDevs in Sao Paulo happens at this place, Casa Vintum. So an actual physical house where people can meet, but also people stay there for extended periods of time as well. And I've personally never heard of a Bitcoin location like this. I know of Bitcoin bars, or I know of places for meetups, or even some people that accept Bitcoin to stay at their hotel or something like that, but never something that does all of these things, it seems. Not that you're serving alcohol, but it's a truly fascinating development. I think a really unique physical place in the Bitcoin world. So I was hoping you could just give us a little bit of an overview of it. Over to you, Viv. Só para resumir aqui, o Frank falou que a Casa 21 é um lugar muito único na visão dele, porque além de ter meetups, as pessoas se encontram, conversam, tem a BitDevs também, as pessoas também podem ficar um tempo lá. E ele nunca tinha ouvido falar disso, é uma coisa muito diferente, especial. Então eu queria ouvir um pouco mais sobre o Lucas, qual a visão sobre isso. Boa. O Frank brincou aí sobre vender álcool, mas a gente às vezes mantém a geladeira ali cheia de Coca-Cola e de Heineken e as pessoas podem pagar com SATS ali e pegar pegar uma também. Mas em relação à Casa 21, é um espaço ali, um hackerspace que a gente construiu para fomentar o trabalho presencial entre os builders do Bitcoin no Brasil. Eu acho que
online a gente consegue fazer bastante coisa, mas o presencial ainda tem um poder irreplicável no online. Então, meetups e workshops, e a gente faz alguns deep dives, mergulha em algum assunto juntos, trabalha juntos, tem um coworking, o pessoal tá lá trabalhando cada um nas suas coisas, mas tem sempre aquele momento water cooling ali, né? Momento que a gente vai tomar um cafezinho ou vai sair para almoçar. Então sai muita colaboração desses encontros, né? Então, inclusive já falei para a Viviane, quando ela estiver por São Paulo, pode trabalhar por lá. É um espaço aí em que as pessoas construindo o futuro do Bitcoin aqui do Brasil podem se encontrar e podem trabalhar juntos. Awesome. So he started by saying that there's a lot of Coke and a Heineken on the fridge, so people can get there and pay with sats. But overall, it's like a hackerspace. It's built to strengthen the in-person work of builders in Brazil, because he feels like this is a stronger model than working only offline, online. Because it brings people together. They have meetups, deep divings, workshops, co-working, but they also have times for water cooling. So just to chilling out, going to lunches together, networking. And he's also invited me before when we met to go there, and I'm really excited to do it. So yeah, that's it. And Renata has been there, no? Yeah. Yep. Renata já esteve lá. Cool. Very, very cool. Yeah, I have to visit myself one day, and I plan to. To get to Fedi a little bit, Lucas, you said something in the interview that we did a few weeks back, where you talked about Fedi probably being adopted in certain regions of the country more readily than other regions of the country. I think you mentioned the Northeast, if I'm not mistaken. So I bring this up because I'm curious. I think it's an opportunity for us to maybe learn a little bit about different regions of Brazil and what those regions need. Maybe some people have less access to banking services in one region. Maybe that's what you were referencing. But we didn't get into it too much when we first spoke, and I was hoping maybe you could expand on it now. Like, where would Fedi likely be used, mostly be used in Brazil, and why would it be used in those places? Awesome. Bom, na entrevista o Lucas falou sobre a Fed ser a potencial da Fed ser adotada mais em algumas partes do Brasil, como o Nordeste, e a gente não teve a oportunidade de falar muito a fundo sobre isso para escrever o artigo, mas o Frank queria saber em detalhes, assim, quais partes do Brasil o Lucas acha que seria mais efetivas assim, para a Fed e como seria essa adoção. Eu acho que até mais do que regiões, eu estava falando também sobre o interior do Brasil em geral, e aí pode envolver Nordeste, Norte, mas também partes do Sul, do Sudeste. Eu acho que principalmente comunidades menores, né, em que confiança já é uma parte bem estabelecida dessa comunidade. Quando eu estava envolvido com economias solidárias, existe, inclusive, mesmo dentro da cidade de São Paulo, mais para as periferias, a gente vai encontrar comunidades que, eventualmente, até com essas economias solidárias, tinham seu próprio dinheiro, né, que eles imprimiam pedaços de papel ali do dinheiro da comunidade, porque eles confiavam em alguém ali, o líder da comunidade, para manter, seja lá qual for a paridade desse dinheiro com o dinheiro nacional. Então, acho que comunidades religiosas, ONGs, comunidades locais, acho que seria onde o trabalho da Fed pode começar. E aí eu acho que eu mencionei o Norte e o Nordeste porque são lugares que têm bastante comunidades mais afastadas, menores, então acho que são lugares que são interessantes de explorar para a Fed. Awesome. More than regions itself, he's talking about like the countryside in general in Brazil, because smaller communities where trust is already established are a good place for it. So even within São Paulo, which is a big city, there are spaces where people don't have so much money. There's some communities who have their own money because they trust their community leaders to manage that. So like places like NGOs, religions,
projects like that, they could really use Fedi. And when he talked about the Northeast or the north of Brazil, he was mentioning this because of these are the places that they have a lot of communities that are more that have less access to banking infrastructure and everything. Okay. Very, very cool. I'm curious. We've just published a piece too, as a quick follow up on that. So like Bitcoin Amantakir. So that's a little bit different in that I think people there in that region, which is a little bit outside of Sao Paulo, would have access to maybe banking, but there is also trust. I remember speaking with, I think it's Pedro Farida, who was one of the co-founders, and he talked about how he had to go through when he started introducing people to Bitcoin in the community, he had to go through certain people in the community who were very trusted. And, that's also a touristic region. There's other regions as well. But I'm curious maybe to comment a little bit further on that idea of trust. What does that look like in other parts of the country as well? What does it mean that a community trusts their leader? What sort of role do they play? Is it an official role, like the mayor of a town, or is it an unofficial role, like somebody who's just an elder in the community, or somebody has done a lot of good for the community in the past? Então, o Frank está dizendo que a gente recentemente fez um artigo sobre a Bitcoin Amantakir, aqui do interior de São Paulo, e falando com o Pedro, a gente viu que é um lugar que as pessoas têm até o acesso a serviços bancários e tal, mas eles ainda estão adotando o Bitcoin. E aí a ideia foi que o Pedro para conseguir essa adoção, ele teve que falar com líderes locais. E o Frank queria saber qual o papel desses líderes, se eles são, tipo, prefeitos, líderes de projetos específicos, o que eles estão fazendo ali. Eu acho que o exemplo do Bitcoin Amantakir é um exemplo interessante também, porque explora um outro potencial caminho de adoção, que é um caminho de apostar no apelo do Bitcoin como um potencial diferencial de uma comunidade, ou especialmente para lugares mais turísticos, como o Frank comentou. Acho que algumas dessas comunidades circulares de Bitcoin acabam sendo estabelecidas em locais turísticos, ou locais que querem se estabelecer como locais turísticos e usam o Bitcoin como um chamativo extra, né? Não só um chamativo extra, mas também uma forma de mais facilmente atrair um público internacional, porque por mais que essas pessoas tenham acesso ao sistema bancário e por mais que o Pix funcione perfeitamente, o Pix ainda é limitado a brasileiros no Brasil. Tanto é que alguns estrangeiros às vezes até têm dificuldade de vir ao Brasil e ultimamente tem sido difícil pagar com dinheiro de papel, né? As pessoas não têm troco, os restaurantes não querem aceitar, o Pix está dominante, mas os estrangeiros não têm Pix. Então é uma boa forma desse pessoal que de repente tem um Cash App no celular, pode ir ali na região do Bitcoin Amantakir, que é a região de Santo Antônio do Pinhal, né? E pagar com o seu Cash App direto para a carteira da BIPA ou para a carteira da Fed. Então acho que isso é bastante interessante em termos do que possibilita, né? Acho que eu ainda não respondi a parte do quem são os community leaders, mas eu vou parar por aqui e a gente continua a seguir. Awesome. So just the first part, Bitcoin Amantakir is a great example because it explores another adoption potential for Bitcoin, because some communities are using it as a way to attract like the tourist side. So maybe they want something different to offer to people who are coming. And we have Pix in Brazil, which is instant payments and is very efficient, but it's only for Brazilians. So when tourists come, they sometimes bring money, physical money, and no one in Brazil is using physical money anymore. So we can't give, we don't have the change to give them. So if you have like Fedi or other app, you can simply pay, and it's easier for everyone.
Amazing. And in Brazil, there's also, I think, isn't there also an app kind of like Tando in Kenya where you can pay with Bitcoin, but then it settles over Pix as well? Is that that's a different thing, or am I am I mistaken about that? Tem, tem um que. Ah, sorry. Viv, if you could translate it, yeah. O Frank perguntou se no Brasil tem algum app como o Tando no Quênia, que você pode pagar em Bitcoin e daí ele passa para Pix instantaneamente. Sim, acho que a própria BIPA possibilita isso. Tem também a Truther, que acho que o foco deles é mais barato fazer em stablecoins, mas eles têm em Bitcoin também. Não tem integração com Lightning, se eu não me engano, acho que não tem no Truther, mas no BIPA tem e dá para pagar boletos, pagar Pix. E voltando à resposta lá sobre community leaders, acho que em alguns casos pode ser algum órgão da prefeitura, mas também, sei lá, de repente uma organização, uma organização que reúne donos de pousadas, uma organização que reúne os comerciantes da região, e de repente o líder dessa organização acaba sendo uma pessoa de confiança da comunidade, um empreendedor de muitos anos, alguém que construiu vários negócios na região, é dono da maior pousada, dono do maior hotel. Acho que esse tipo de pessoa acaba tendo uma influência grande na comunidade. Mas, se eu não me engano, lá no Bitcoin Mantiqueiro também tem uma relação com a prefeitura. Acho que eles apoiam algumas iniciativas, algumas escolas. Enfim, acho que são comunidades menores, né? São cidades com menos habitantes. Então, acaba que todo mundo se conhece e acaba que algumas pessoas ganham uma reputação uma reputação especial e são vistas como pessoas de mais confiança. So your first question, Frank, it was, we have some apps like BIPA, Trotter. I think there's one called PixGo or something that also does that. About the community leaders, in some cases it can be someone from the government, but it can also be like a local organization, a trusted entrepreneur, someone who's been active on the community for a long time and has earned this trust. So people are usually willing to follow them. Yeah, more willing to follow them. Very cool. Yeah, it seems that way globally. There needs to be this, in many of the circular economies, some level of trust. If somebody comes in and just starts telling people Bitcoin is the answer, they might be a little bit skeptical of that. Yeah. If you wouldn't mind just translating that, Viv, and then I'll go to I think we had one more question. Also, quickly, if you could let the audience know, Viv, we'll take some questions from the community. So if you're watching, please feel free to leave a comment on Twitter under the live stream or on X. And we'd love to hear from you. Always feel free to show us some love as well. We're always happy to hear nice comments too. So don't feel shy either way. Please, yeah, Viv. Perfeito. Gente, a gente vai responder algumas perguntas aqui no final. Então, por favor, mandem as suas dúvidas ou sugestões. Se quiserem mandar um pouco de carinho pra gente também, a gente aceita. E aqui no nosso post no X. E aí a gente já responde vocês. Valeu. Amazing. Thank you. Viv, to you, question here, a question to both of you, Lucas and Viv. I'll go to you first though, Viv. What comes next for broader Bitcoin adoption? I'm sorry, I apologize. Let's actually start with when it comes to Brazilians and Fedi, one of the things that I notice when I speak with people around the world is that they tend to like Fedi for different reasons. So some people really love making private payments. Some people really love the community feature and being able to build their own mini apps. Based on the people you're speaking with all over, Viv, what do Brazilians tend to gravitate to when it comes to Fedi? Bom, basicamente a gente vê uma visão muito diferente de cada região ali, o que as pessoas gostam da Fed, quais características específicas, e o Frank quer saber quais são as que os brasileiros mais gostam. So, in my experience, I've been on the team for like 2 months, but I already had a lot of encounters with people, and I'm seeing 2 things. First is privacy, and the second is mini apps. So, like, as I said, we don't trust government, we don't trust the banking, and that privacy is something that really resonates with Brazilians. And
Also, the mini apps is exciting because they extend what Fedi can do beyond a wallet and a community chat. So people are always like at Casa 21, we had this session last month, and people were like, "Whoa, you can do all of this with one app? That's amazing!" So Cool. we're really excited about it. Cool. A question. Yeah, please. Yeah, first translate. Yeah. Basicamente eu falei que os brasileiros, pelo que eu vi até agora, as pessoas estão muito animadas com a questão de privacidade e os mini apps, porque a privacidade, como eu falei, a gente não confia nos bancos, nas instituições, e é uma coisa que ressoa muito, principalmente uma coisa que eu esqueci de falar em inglês, mas uma coisa que está tendo muita vigilância, né? Então, e outro ponto são os mini apps, porque eles estendem o que a Fed pode fazer, além de uma carteira com chats e comunidade. Amazing. So same question to Lucas, and I'm curious, have there been any apps that Lucas is aware of, like any specific apps created by Brazilians for Brazilians that he wanted to potentially highlight that we have within the Fedi ecosystem? Bom, a próxima pergunta agora pro Lucas é a mesma questão, mas se tem algum aplicativo que você viu sendo criado aqui no Brasil que pode ser útil para o pessoal da Fed. Boa, em relação à pergunta, eu acho que como eu estou sempre muito mais rodeado de nerds, né, do que de uma comunidade Bitcoiner mais em geral, assim, né, mais não técnica, acaba que o Fedimint acaba sendo um protocolo que acaba sendo bastante atrativo para o pessoal da minha comunidade ali na Casa 21, os grantees e fellows da 21. Acaba que o interesse vem muito desse lado mais técnico, mas na SatsConf já tivemos a Fed como patrocinador algumas vezes e a gente fez algumas ativações interessantes e uma coisa que o pessoal gostou bastante foi toda essa interação de comunidade ali dentro do app, né, de você ter o chat entre os membros da comunidade, poder enviar sats uns para os outros. Acho que a gente até fez uma brincadeira interessante na última SatsConf, em que o time da Fed ficava enviando algumas perguntas ali no chat e quem respondesse recebia alguns sats. O pessoal também podia fazer perguntas, o público do evento podia fazer perguntas também. Então foi uma brincadeira interessante ali que utilizou um pouco desses recursos mais de comunidade da Fed. Awesome. So he's always surrounded by more technical people. So the Fedimint protocol has been a very attractive feature for builders at 21. But at SatsConf, people really enjoyed the community side of Fedi, the option to send sats within the chat. There was even a cool activity that he mentioned where Fedi would send messages and ask questions on the chat, and people would respond to win sats, and people were very excited about it. Okay, very cool. Yeah, I think with Fedi, oftentimes I think things like that, the being able to send sats within a chat, it seems to be something that people get sort of interested in / surprised by, that you can do it. It seems to be something that keeps people using the app and engaging with it, because they kind of, when they see that, they want to maybe explore its other capabilities. Do you feel like that's the case, Viv? It's almost like the hard part is getting them in there to see that it works like that, but then once they actually get it, they're like, oh, okay, interesting. Yeah, exactly. Bom, o Frank está dizendo aqui que uma coisa que as pessoas gostam muito é realmente essa questão de enviar sets pelo chat, porque é uma coisa muito fácil e inesperada. Então, quando as pessoas descobrem, elas chegam no app achando que é muito difícil de usar, e quando elas descobrem essa ferramenta, elas gostam muito. Amazing. I think we'll take a second. I don't know if we have any questions from the community, but I just want to prompt our producer, Tino, who's crushing it as always. Only his second day on the job here, filling in for Mary, who we greatly miss. She'll be back soon. Any questions from the community, please feel free to have them pop up on the bottom of the screen if we have any ready. If not, and you're listening, please feel free to share some questions. So I'll take a quick pause there. We'll see if we have any. Otherwise, we'll just continue the conversation. Anything yet? A gente está só checando se tem perguntas aqui da comunidade, senão a gente vai continuar a conversa.
And we're quiet. Okay. So we'll keep going. So my next question here. So if we for what comes next for adoption in Brazil, it seems like we're at a an interesting point. Actually, I have that question, but I'll hold it. So we had a question from the bottom. If we could have that question pop up, Tino, that's great. We have a question from our producer, which we appreciate as well. Is there a great spot for travelers to visit and spend Bitcoin in Brazil? That is a very good question. I have a feeling the answer is that there's more than one great spot for that, but let me send it over to Viv to translate the question first. Bom, a gente tem uma pergunta aqui do nosso produtor, que é se tem algum lugar legal para viajantes visitarem e gastarem Bitcoin no Brasil. Temos algumas dessas comunidades circulares que a gente mencionou antes, né? O próprio Bitcoin Mantiqueira, em Santo Antônio do Pinhal. Temos Rolante, que é uma cidade que tem se estabelecido também como a grande capital do Bitcoin no Brasil. E Jericoacoara, que é uma cidade que já era já era um destino turístico bastante relevante e hoje tem uma comunidade de Bitcoiner lá também. Acho que existem algumas outras, mas essas são as três mais de destaque aí no Brasil. E obviamente com aplicativos como a Feri, acho que vocês até têm um mini app da BIPA, né? Se eu não me engano. E Ainda aí não. você tem a possibilidade então de integrar um mini app que faça conversão para Pix, talvez o PixGo, algum desses, e aí através do app da Fed mesmo você pode gastar em qualquer lugar, independente se o lugar aceita Bitcoin ou não, né? Mas acho que esses são mais divertidos no sentido de terem comerciantes aceitando Bitcoin diretamente. Awesome. So the ones that are already accepting Bitcoin directly, to name a few, are Bitcoin Mantiqueira, which we talked about. There's also Rolante in Minas Gerais, which is like the Brazil's Bitcoin capital officially. There's also Jericoacoara in the Northeast, which was already a relevant community, but they're also accepting Bitcoin actively, and is a very touristy place. And yeah, with Feri, soon we will have like on and off ramps that will allow everyone to spend Bitcoin everywhere. Super, super cool. I forgot the one it's Rolante. Is that what it is in the south? Is that Minas Gerais? That was like the big one that I think Bitcoin. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Perdão. Interesting. Yeah. So it's I learned about that as I was writing the Bitcoin Mantiqueira piece that there was. I didn't know. And then is there also Bahia, Brazil? Isn't that a circular economy there as well? It's Jericoacoara, yeah. Yes. Bahia Bitcoin. Got it. Okay. Very cool. I think we had one other community question. So from Tino as well here, we can have this one pop up. So I think this is really important too. There's a lot of people who tune into these that are building communities, that are building programs, organizations in this space. So what advice would you give to someone who wants to start something like Vintum? I think this is a really important question. Lucas, feel free to not spare any of the details of how challenging it may be, and then also some details on how to overcome those challenges. I'll go to you to translate first, Viv. Bom, a gente sabe que tem muitos builders, né, muitos construtores, desenvolvedores aí assistindo a gente. Então, que dica você diria para alguém que quer começar um projeto como o 21 e não hesite em falar as dificuldades também que tem no projeto? Boa. Acho que depende. Se a gente estiver falando especificamente sobre uma organização focada em desenvolvedores, em financiar o trabalho e fazer o onboarding de novos desenvolvedores para o Open Source Bitcoin, isso é uma coisa mais específica, né? Demanda um certo nível de funding um pouco mais alto, que é um dos desafios, né? Encontrar doadores, encontrar pessoas dispostas a financiar esse trabalho. Eu acho que a comunidade em geral deveria começar a perceber que o Bitcoin só existe se existirem pessoas financiando o desenvolvimento do protocolo. Mas acho que dá para começar muito menor, acho que dá para começar simplesmente organizando grupos de estudos, juntando pessoas e organizando pequenos meetups. A gente, inclusive, se for aqui no Brasil, a gente consegue apoiar algumas dessas iniciativas.
mas existem outras organizações ao redor do mundo que podem apoiar outras iniciativas. Acho que temos a HRF, Bitrust e outras organizações, OpenSats, que podem ajudar vocês nesse início. Mas acho que antes de tudo, proof of work, né? Então, começa nem que seja juntando 30 pessoas e lendo um livro juntos ao longo de 6 semanas. Acho que existem formatos que vocês podem replicar do que a gente já faz e do que outras organizações como Bitshala, Livraria de Satoshi, Chaincode e outras já fazem. Então, acho que não tem que começar nada do zero, acho que vocês podem replicar alguns dos nossos passos. Awesome. So specifically for devs, it requires a lot of funding to start, which is one of the main challenges. But he's saying that community-wise, in general, we should start realizing that Bitcoin only exists if there's people funding the protocol development. But there can be group studies and other projects which can be even supported by 21. But the main thing is having proof of work. So you need to start and really do the work. Maybe start a group study it for 6 weeks, and you have already the case to present. And there are a lot of projects that are already doing a great job, such as Livraria de Satoshi and others that can be replicated. We don't have to start and reinvent the wheel. Amazing. Yeah. So I think it is important. I noticed that with the circular economies as well. You don't have to create an all new concept for a circular economy. You can use the basic blueprint that exists and then tailor that blueprint to maybe the needs of your specific community. Bom, principalmente com comunidades circulares, você não precisa realmente começar a inventar de novo a roda. Você pode simplesmente pegar o que já está funcionando e fazer específico para sua comunidade até melhorar. Amazing. Appreciate it. We're just about to bring it home here. Just wanted to say this has been fantastic. This is our first time doing the bilingual chat in something other than Spanish. I'm learning some Portuguese here. I'm learning about how things related to Bitcoin work in Brazil. So I'm having a blast. I hope you guys are as well. Last questions is where do we go from here as far as adoption for Bitcoin in Brazil? I think we're getting to a point where, generally speaking, Bitcoin is a little bit less taboo. So people, they used to hear Bitcoin and think, oh, you're a scammer, get away from me, blah, blah, blah. But I think it's becoming a little bit more normalized, and we're seeing technology where you can spend Bitcoin and then it settles on the PIX system, the mobile money system, and there's institutional Bitcoin adoption, as you mentioned, Viv. But I'm curious from both of you, where do we go from here? What comes next for Bitcoin? Do we see more circular economies pop up? Are we going to see a lot more Bitcoin Brazilian developers? What are you seeing from both of your perspectives? I'll ask you that question first, Viv, and if you could just first start by translating it, that would be fantastic. Awesome. Bom, basicamente a gente está vendo o Bitcoin deixar de ser tabu nos últimos anos, né? Antigamente a gente via 100% das pessoas, você falava Bitcoin, as pessoas entendiam pirâmide financeira, um golpe, e agora a gente tem foco institucional, tem as pessoas, tem as comunidades, e o Fred quer saber o que vem a seguir, o que a gente vai ter mais no Brasil, agora na nossa opinião. Well, to start, I'll say that I'm really excited about the possibility of giving communities, whether they're Bitcoin native or not, the ability to better organize and manage their own funds, and not just individuals, but groups. But from my perspective, there are two major obstacles that we have to overcome, which are trust and access. And Fedi solves both of them, because you don't have to trust a third party, a big company, to manage your funds, and you don't have to have technical knowledge to start self-custody. So that can really speed up the process of Bitcoin adoption. And I think we're going to have a lot more circular communities coming up. Amazing. Very cool. Same question over to you, Lucas. Yeah. Repete a pergunta aqui ou não? Você não precisa repetir nada, só sobre adoção. Né? Bom, eu acho que o Brasil até que tem uma quantidade de pessoas que conhecem Bitcoin bastante relevante. Tem uma pesquisa do Datafolha com a Paradigma que mostra 25 milhões de pessoas com mais de 16 anos que conhecem Bitcoin ou que têm Bitcoin, já tiveram Bitcoin, cripto em geral, na verdade, né? 16% da população, então não é um número baixo.
mas acho que em grande parte isso foi movido por especulação. Acho que não é tão diferente, por exemplo, talvez do cenário nos Estados Unidos. Então acho que existe um grande trabalho aí de educação para que as pessoas entendam o Bitcoin como uma ferramenta de liberdade, entendam o papel do Bitcoin como uma proteção, como uma proteção contra os desgovernos do governo. E acho que é um processo lento e gradual mesmo. O pessoal brinca, gradually then suddenly, né? Mas acho que vai depender de a gente também atacar uma série de desafios e continuar protegendo alguns dos aspectos do Bitcoin que fazem ele ter valor. Acho que vão sempre existir vetores tentando minar a descentralização, tentando minar a privacidade, tentando minar a imunidade à censura do Bitcoin, e a gente vai ter que trabalhar para proteger essas propriedades do Bitcoin. Awesome. Well, we have over 25 million people who already know Bitcoin in Brazil, which is like 16% of the population, according to a recent study. But that's mostly like moved by speculation. So what Lucas is saying is that we need to invest in education to show people how Bitcoin is actually a freedom tool to protect against inflation and government issues. And this is a gradual process, and it depends on us to work on it and to invest in it. But there will always be sources trying to stop the decentralization, and we need to push forward and keep going. Okay. That's a big question, but I don't think we have enough time to get into the forces that are trying to stop the decentralization of Bitcoin. Lucas, I feel like that was almost a little bit of a tease for you to leave us with that sort of comment, but I appreciate it. I think that is important. I think the big thing to take away there is that Bitcoin does rely on all of us to do our part, whether that's running a node or to educate people. Obviously, doing all these things is really super important, but we're a part of this, and we make it what it is, and we help spread it, and we help people not just use it as a tool to speculate, as you said, Viv, and as you said, Lucas, but as something that we can use as a tool of empowerment. I'll let you translate that, Viv, and then I'll wrap it up from there. Bom, o Frank ficou super interessado nessas partes que estão contra a nossa descentralização, e fica aí o cliffhanger para um próximo chat. Mas basicamente a ideia é que o Bitcoin precisa de todos nós fazendo a nossa parte, seja rodando Node, seja educando as pessoas, impulsionando a descentralização, realmente fortalecendo o ecossistema. Agora a gente vai para o finalzinho aqui do chat. Yeah, absolutely. Also, just a quick thing for those who are watching, we will have this up on our YouTube channel. I think we have a YouTube QR. I'm not sure. There it is. Yeah. So check out our YouTube channel, scan that QR, head over there. Please like and subscribe. We'll have this video up, I think, by tomorrow, maybe by over the weekend. We'll see. But if you wanted to watch it again, we'll have it there for you to share. Viv, if you wouldn't mind, and then we'll close it down from there. Yes. Bom, a gente tem o canal no YouTube ali, que estava na tela, se vocês quiserem buscar, é só colocar Fed App no YouTube, e esse vídeo vai estar lá nos próximos dias. Então, se vocês quiserem reassistir ou mandar para alguém, essa é a oportunidade. That's it. Well, thank you, Viv. Thank you, Lucas, for doing this. Lucas for doing this twice. We had Lucas, like I said, I spoke with him a few weeks back to write the piece that we published on Vintum. I think, Lucas, to touch on a point you made to close, it's incredibly important that Brazilians come to this space, but just as important for people from Nigeria to come to this space, for people from France to come to this space, for people from Indonesia to come to this space, and not only to just come here and start communities, but be developers and to feel comfortable developing clients like the one you talked about, Lucas, that help people to engage with Bitcoin through technology that reflects the context, their cultural context, and some of the technical constraints or advantages of that context. And I think with Fedi, one thing you can keep in mind
is that you can create communities in Fedi, and if you have certain mini apps that are being developed in your communities, to be able to put those in your communities. I think that's an invaluable resource that a lot of people are starting to catch on to. So just something to keep in mind as we move forward. But I will wrap it up there. Lucas, Viv, thank you so much for doing this. This was first of all, a round of applause for Viv, everybody out there, for doing this. It's a very tough role to keep the two languages separate and to not just want to answer and respond in one language or the other, but to be calm, controlled, and translating the way that she has. So Viv, amazing work. I'll leave it there. And of course, my pleasure. Thank you to everyone for watching. And Viv, please take us out. Yes. Bom, muito obrigada ao Lucas, muito obrigada a todo mundo que assistiu a gente. A mensagem final aqui é que é igualmente importante que brasileiros, tanto brasileiros quanto franceses, nigerianos, pessoas da Indonésia, pessoas de outros países, façam sua parte, engajem com o Bitcoin através da tecnologia, que reflita as suas necessidades. E na Fed, você pode criar comunidades e também adicionar ali mini apps que sejam úteis para a sua própria comunidade e fortalecendo o ecossistema. Então, obrigada, gente. Amazing. And thank you again. Obrigado to our producer, Tino. Crushed it as usual. Thank you, everybody. We will talk next week. I think we're going to do a little recap of the Nairobi Bitcoin conference, the one that's happening right now. I think we'll have someone joining us from Mozambique, as well as Modibe from Fedi. So, Viv, this will be the real close. If you could finish it from there, and then you could say goodbye to everybody. We're signing off from here. Thank you, everybody. Viv. Perfeito. Bom, na próxima semana a gente vai fazer um rápido recap do Bitcoin Nairobi. A gente vai ter o nosso master aqui, o Modibe da África. E, bom, vai ser super interessante. Entrem, participem. E é isso. Valeu, gente. That's it. Take it easy, everybody. Obrigado.